instituição que chega a 90 anos de existência tem muita história para contar. Nessas 9 décadas, a Universidade Federal de Viçosa transformou a vida de milhões de pessoas, direta ou indiretamente, mas também foi transformada por muita gente, que contribuiu para criar uma marca de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. No programa Memória Viva, nós temos a oportunidade de conhecer essa trajetória contada por quem ajudou a percorrê-la, superando obstáculos e desafios. Um desses heróis é ninguém menos que o orientador da primeira tese de mestrado defendida no Brasil, o professor Flávio Couto. Em entrevista ao Memória Viva, ele relembra o desenvolvimento da universidade nas primeiras décadas do século XX. A primeira das 4 partes desse encontro, a gente confere agora. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a presença do professor Flávio Couto e em nome da instituição. Eu acho que muito nos honra e muito prestigia esse momento tão importante da história da universidade. Realmente, muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Então, vamos começar, professor, falando sobre a vinda do senhor aqui para Viçosa, para estudar aqui na ESAV. Como é que o senhor resolveu vir para cá? Como é que o senhor tomou conhecimento e se interessou pelo curso quando o senhor veio para Viçosa? Eu sempre gostei de agronomia. Minha mãe tinha uma horta no fundo do quintal e ganhava dinheiro com ela. E eu era o trabalhador da roça, né? Então, quando eu estava cursando o último ano do curso ginasial, eu tive um colega meu de turma que me mostrou um livreto sobre a nossa escola, sobre Viçosa. Eu li aquilo, gostei e resolvi vir para Viçosa. Ele veio junto comigo. Nós fomos colegas aqui no curso. Depois do 5º ano ginasial, existia 2 anos de curso preparatório para a universidade. Aqui na escola chamava-se precário. Era um curso a título precário. Não era um curso oficial da escola, né? E era um curso de 2 anos. E eu frequentei esse curso, nós entramos 60 alunos nesse curso e saímos 30, né? Saímos 30. Desses 30, no último ano superior, ficaram 22, né? E bom, fomos perdendo colega por o tempo todo. Mas então, eu cheguei aqui para fazer o curso precário. Cheguei aqui em 1942. Fiz o curso durante 2 anos, morava na cidade, né? Só no final do 1º ano é que eu consegui vaga no apartamento daqui da universidade, naquele prédio antigo. O senhor tinha vindo de onde? Hein? O senhor tinha vindo de onde? Eu tinha vindo de Niterói. Niterói, né? Tinha vindo de Niterói para cá. E fiquei alojado naquele apartamento, naquele prédio velho do internato, e depois, em 44, eu entrei no curso superior. 44? Não, 42, 43, 44. E em 47 me formei, né? De modo que... E quais eram as impressões que o senhor tinha do curso? Como é que o senhor viveu? As impressões que eu tive foram muito importantes, porque remonta a ideia do professor Rolfs, né? Porque o professor Rolfs foi nomeado diretor daqui da escola pelo governo de Minas Gerais, e quando nós chegamos aqui, já a universidade era uma fazenda só, toda plantada, toda cultivada. Então, nós sentíamos que aquilo foi muito importante para a nossa vida profissional, né? Hoje, onde eram os campos de produção, hoje é tudo prédio, né? Aqui o prédio não é agronomia, não. O prédio da botânica. Na botânica não, o prédio da biologia, da fitotecnia, da economia doméstica, aquilo ali tudo era agronomia, tudo era horticultura. Desde a ciência doméstica para cá, tudo era horticultura, né? E para cima era a zootecnia, né? Era a zootecnia. Então, nós saíamos do prédio de aula, estávamos dentro da fazenda, né? Isso foi muito importante para nós, na época, né?
A formação do senhor. A formação nossa foi muito importante. E como é que era com os outros estudantes? Porque não tinha prédios, né? Tinha só o Bernardão, o edifício Arthur Bernardes e Alojamento. o alojamento, né? Como é que era a movimentação do campus, o dia a dia? Nós andávamos a pé, né? Naquele tempo tudo era a pé. Nós tínhamos aula na agronomia, ia a pé. Ia para a aula de horticultura, vinha a pé, ia para a aula de fruticultura, ia a pé, né? Ninguém achava ruim, né? Todo mundo ficava satisfeito de andar um pouquinho, né? De modo que foi muito bom, esse contato foi muito bom, muito bom. Gustavo. Professor, os professores que o senhor tinha, os professores, eram professores ainda da primeira turma da fundação da universidade, da escola, já tinha mudanças? No ano que eu cheguei aqui para fazer o curso complementar, a veterinária saiu daqui. Já tinha saído. A veterinária mudou para Belo Horizonte em 1941. Eu cheguei em 42. Eu vi caminhões carregando mudança para Belo Horizonte, né? Então ficou só a ESA. O V saiu fora, ficou só a ESA. Né? E o contato que nós tínhamos com professores eram professores todo do tempo da fundação da ESAV. Né? Os primeiros pioneiros, né? Os pioneiros eram todos eles. Nós ficamos muito tempo só com esses pioneiros. As dificuldades econômicas da escola eram muito grandes, então dificultava a admissão de novos professores, né? De modo que nós ficamos com aqueles professores antigos muito tempo, né? E como é que era a relação com eles, a relação do senhor com eles? Eram professores mais bravos, mais rigorosos? Não. A comunicação de aluno com professor era muito intensa, muito intensa. Todos os professores tratavam os alunos com muita deferência e os alunos tratavam os professores com uma deferência enorme. Né? Então eu me lembro muito bem, os professores tinham uma preocupação muito grande com o trabalho deles. Eu me lembro muito bem que eu ia de vez em quando conversar com o professor José Maria Pompeu Memória, foi meu professor, né? Já falecido, e chegava na mesa dele, ele estava trabalhando, e na mesa dele tinha um cartaz assim, bem grande, escrito assim: se você não tem o que fazer, não o faça aqui. Né? E isso, então, todos nós tínhamos muito respeito pelos professores, muito respeito, né? Professores antigos, mas tinha professor mais novo também, mas eram todos muito respeitados. Professor, os professores, esses mais antigos, o senhor sentia neles aquela questão do espírito do ensino, da pesquisa, da extensão, eles tinham já essa questão da experimentação, existia uma experimentação de campo muito tênue, né? Era em modos um pouco antigos, né? E, então plantava variedades novas, mas não tirava dados. Né? Plantava, não, essa aqui é melhor e tal, mas dados assim matemáticos, né? Tinha, aplicação de estatística na experimentação de campo, naquela época não havia. Não havia nem estatística, né? Mas quando o senhor chegou, na década seguinte, na década de 30, já tinha ido os primeiros professores para os Estados Unidos fazer lá o mestrado, né? Isso. E Memória foi um que foi na década anterior. Então eles já tinham retornado, já tinha essa bagagem de pesquisa mais avançada, né, do que a média, né? Mas eles já faziam experimentação, mas o nosso foco em extensão era muito grande. Pela Semana do Fazendeiro. Né? Era muito grande. De modo que havia pesquisa, mas havia uma pesquisa mais simples e depois havia muita extensão. Nós já tínhamos frequência aí de 1.000 fazendeiros na época da escola de fazendeiro. O senhor sempre participou da Semana do Fazendeiro? Sempre deu aula durante a semana? Eu me formei em 47 e naquela época eu tive 3 propostas de emprego. Né? Tive uma para Niterói e 2 para Belo Horizonte. E em Belo Horizonte, naquela época, a Secretaria da Agricultura fundou o que eles chamavam de Instituto Agronômico de Minas Gerais. Né? E eu fui para lá com o diretor, era professor de genética daqui,
era o professor Américo Grossman. Certo. Ele, então, fomos 4 da minha turma para trabalhar lá em Belo Horizonte. Certo. Né? E eu aceitei lá porque era pesquisa e tal, preferi ir para lá. Né? No Niterói, o professor Pavajô era o chefe do departamento de Química e era análise de solo. Certo. Uma análise rotineira de solo. Então eu preferi ir para Belo Horizonte. E lá eu trabalhei 3 anos. 3 anos. Depois é que eu vim para cá. Logo no primeiro ano que eu fui para lá, eu comecei a frequentar a Semana do Fazendeiro. Certo. Né? Comecei a frequentar a Semana do Fazendeiro. Em 48 eu frequentei. Em 49 comecei a dar aula. Sim. Né? 49, 50. Em 51 vim para cá como instrutor. Certo. Né? Fiz concurso para entrar como instrutor. Né? Naquela época tinha concurso para tudo. Né? E como é que surgiu esse interesse do senhor pela pesquisa? Como é que o senhor falou assim, não, eu quero me tornar um pesquisador, um professor da universidade? Como é que... É difícil eu explicar isso, porque eu, quando estava estudando, eu pensava em trabalhar com milho, que era a cultura mais importante da época, né? Milho e café. Né? Mas aí fui para Belo Horizonte, para o Instituto Agronômico, só fazia pesquisa. E disseram para mim assim, a única vaga que você tem para trabalhar é com hortaliças, porque quem trabalha com milho sou eu. Era o chefe, era o presidente da coisa, né? Eu que sou o pesquisador de milho. Você, se quiser, trabalha com hortaliças. Eu não tive outra opção, né? Então fui trabalhar com hortaliças, gostei e fiquei a minha vida toda com hortaliças. É bom que ampliou. O senhor retornou, o senhor já veio agora para Ourengue, mas trabalhando então com hortaliças, né? Eu vim para aqui trabalhar com hortaliças. Hortaliças, né? O professor Geraldo Correia, da horticultura, que era o chefe do departamento, ele foi transferido para a escola de... Florestal? Florestal. Sim. Foi transferido para lá, para a escola de Florestal. E aí abriu vaga. Né? O professor Jurema Aroeira era o chefe do departamento. E eu vinha cá na Semana Fazendeira dar aula, e ele então me convidava para dar aula, né? E aí teve problema de professor aqui, saiu o professor Guadani, e ele me chamou para a vaga dele. Né? Professor, o senhor estava aqui ao longo da década de 50, que essa década de 50 ela foi cheia de novidades, né, para Ourengue? Essa questão do convênio, Purdue, Ourengue... As novidades foram antes da década de 50. Antes? As novidades maiores foram as do fechamento da escola. Né? Tem essas Nós notícias, sempre tivemos problemas, eu não sei se era político, o que era, né? Mas o fato é que, na época de 1942, começaram a faltar recursos aqui de um modo muito drástico. Né? E eu me lembro que em 43, 44, aqui onde hoje são os prédios das ciências domésticas, etc., foi tudo arrumado, aplainado, acertado, porque isso aqui ia ser um quartel de polícia. Né? Então estava arrumando para ser um campo de aviação ali. Né? E, por razões que eu desconheço, não se efetivou o fechamento da escola. Porque a ideia do governo na época era que tinha florestal, então não precisava mais da escola. Uma escola superior, não é uma pena. Hoje, a florestal depende da escola. Né? Naquela época, era para ser diferente. Né? Fundou florestal, então não precisa mais de Viçosa. Mas como aqui era muito longe, a dificuldade de chegar em Viçosa era muito grande. De Belo Horizonte para cá. Então, foi deixando para fechar amanhã, fechar amanhã, acabou que não fechou. Não fechou. Né? Então, em 42, o V saiu, né? Ficamos só ESA. Depois, a coisa foi progredindo, até que em 48, 49... 48 foi a transformação, foi fundada a Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. Né? Aí a situação melhorou um pouco, melhorou bastante.
E nesse melhoramento, até que o governador Israel Pinheiro, que era secretário da Agricultura, passou a governador, foi eleito governador. E o Israel Pinheiro, então, fez uma visita aqui a Viçosa. Eu me lembro que andamos com ele para baixo e para cima, e eu me lembro dele dizer assim, vocês têm que procurar um outro caminho, porque o Estado não aguenta vocês mais não. Isso então, já estava aproximando o processo de federalização. Aproximou o processo de federalização. Eu queria voltar um pouquinho, professor, no período ainda do início do senhor aqui na cidade, nos primeiros momentos que o senhor teve aqui, ainda como estudante, sem querer voltar demais, mas nesse período. Como é que era a cidade na época? Como é que era a vida dos estudantes aqui em Viçosa, nesse período que o senhor chegou aqui, ali por volta de 42, 43? A Viçosa era muito pequena, né? Muito pequena. Tinha a praça principal e a Praça do Rosário, não é? Tinha a rua que vai dar no Hospital São Sebastião, a rua da Escola Normal e acabou. A área central. Tinha a Rua Santa Rita, que eram 2 níveis, né? Tinha a Santa Rita, tinha a de cima, Gomes Barbosa, isso tinha. Né? Só acabou namorando. Tinha a Rua Seca, que era a Rua dos Operários, lá, que vai lá para cima. Só acabou namorando e casando aqui em Viçosa, né? O que é que ia fazer, né? Aliás, de brincadeira, se dizia que a grande coisa de Viçosa, do Bernardo, foi criar patrimônio para as meninas de Viçosa. Aliás, o senhor falou das meninas de Viçosa. Como é que era a presença das mulheres na ESAV na época aqui? A participação delas? Não, tinha muito contato, tinha muito contato. Tinha sempre a rainha dos estudantes, né, que era eleita dos anos 40. Estudantes. Né, e o contato era muito bom, muito bom. Com o início da economia doméstica, isso aumentou esse fluxo, né? A presença das mulheres aqui, né, professor? Aí aumentou muito mais a presença de mulheres aqui no campus, né? Mas mesmo a mulher como estudante, naquela época, era muito difícil. Muito difícil. Porque não condizia muito bem com a grosseria estudar agronomia, né? Com a agronomia da época. Então, não tinha mulher nenhuma como estudante, até eu me formar. E até para os pais pedirem, autorizarem as suas filhas para vir estudar aqui, não devia ser uma coisa muito fácil. Não devia ser muito fácil, não. Não devia ser fácil, não. Né? Professor Flávio, voltando à questão dos anos 50, com o convênio de Purdue com a UERN, como é que foi receber esses professores americanos que vieram para cá, a convivência deles com os professores daqui? Eles vinham com a família, trazendo a família. Como que foi essa convivência? Isso já foi... Isso ao longo dos anos 50. Bem para frente, né? Ao longo dos anos 50. Nós já tínhamos muitos professores formados nos Estados Unidos, alguns formados na Europa, né? Na França principalmente. E nós estávamos numa situação econômica complicada, mas existia um projeto nos Estados Unidos que era para transferir o sistema do Land Grant College, né, que é o sistema de pesquisa, extensão e ensino junto, né, para o Brasil. Né? E então, veio uma comissão grande, percorreu a nossa escola, percorreu Piracicaba, percorreu o Rio de Janeiro, quilômetro 47, foi a Ceará, esteve no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e realmente o projeto foi efetivado e vieram os americanos. A nossa escola ficou filiada à Universidade de Purdue. Certo. Não é? E, diga-se de passagem, como nós tínhamos muitos professores formados lá nos Estados Unidos, a assimilação foi muito grande. Eles achavam esquisito que vinham para uma cidade que não tinha recurso quase nenhum, né? Então, mas o entendimento foi muito bom, muito bom. Parceria, o entendimento, a troca. Ao mesmo tempo que chegavam professores, iam também professores da equipe, né? Lá. Também, o intercâmbio foi muito bom. E Purdue ficou sendo uma espécie de mãe da nossa escola. Madrinha, O número de professores que foram estudar em Purdue é muito grande.
Muito a grande. história, tem muita influência, né? Muito no corpo docente.